Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Nós vamos nos deter agora em Maria sob os convites de Jesus, nos levando a refletir sobre o que pensamos sobre a palavra moral e depois sobre a palavra ética. Moral, se nós procurarmos o seu significado, nós encontraremos como sendo um conjunto de regras, de condutas, de hábitos que são julgados válidos, regras, por assim dizer, a serem cumpridas e observadas em algum grupo ou em cada grupo que terá essas normativas que são observadas frente aos objetivos desses grupos, visando o bom desenvolvimento do todo. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a moral é variável. Isso é uma expressão que diz que a moral é geográfica. Por quê? Porque cada grupo tem uma finalidade diferente e cada grupo prescreve para si uma norma que lhe pareça ser a mais interessante para reger os seus interesses. E nós podemos avaliar essa realidade vendo o comportamento geral das pessoas se exteriorizando nessas atitudes também variáveis. No lazer age de uma forma, no trabalho age de outra, se está no centro espírita é o outro, se está no núcleo das suas crenças, enfim, onde estiver, ele adequa os seus posicionamentos às regras que aquele grupo prescreve e os vivencia enquanto ali se detém. Ao sair, ele agirá de forma totalmente diferente, mutável, no trânsito, no lar, nos amigos, com conhecidos, desconhecidos, rivais, multidão ou a sós. Então, para cada ocasião surgida, os sentimentos, as ações, as reações são diferentes. Se questionássemos o porquê dessa forma de ser, encontraríamos a resposta de que o nosso processo educativo não nos mostrou essa situação de diferença. E dizer que eu ajo dessa forma porque todos fazem assim é uma afirmação infantil, imatura, que não encara a forma de ser do indivíduo, que deve ser a mesma em todas as situações e convivências que ele tiver. Então, ele vai ser em todos os locais uma pessoa íntegra, proba, confiável, alegre, legal. E tenha certeza de agir em todas essas situações de uma forma assim correta. E aí nós vamos encontrar o sentido da ética, que ela não é regida pela moral, mas a ética se exterioriza como o conjunto das nossas faculdades na plenitude da dignidade abrangente e que coloca cada um na vivência de conteúdos profundos, nos quais a forma de sentir, pensar, agir não é determinada pelos interesses deste ou daquele grupo, mas por atitudes em que o bem estará sempre presente, uma vez que é buscado e vivido como diretriz de vida em todas as decisões e opções a fazer. A doutrina espírita, corroborando e afirmando esse ideal de vida, afirma que sim, moral é a regra da boa conduta,
A distinção entre o bem e o mal funda-se na lei de Deus, e o homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem de todos. Essa moral, transcrita lá no Livro dos Espíritos, questão 629, é centrada na ética. É a moral de Jesus, é a atitude revolucionária, principalmente nos dias em que vivemos, e vejam o alcance dela. Até mesmo quando o homem se encontra sozinho, ele é um ser ético. Então, as reflexões levam a concluir que o cristão, diante das decisões e escolhas que continuamente tem que fazer, jamais deixe de optar pelo bem, que deve envolver e gerar respeito, sejam os ambientes e as pessoas quem forem. É um desafio para os novos tempos, para que cada um, no seu variado campo de ação, seja o ser íntegro, ético, verdadeiro, segundo os ensinos de Jesus. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.